Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Para mim é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui para que juntos possamos avançar no estudo que estamos fazendo sobre o Evangelho de Marcos. Nessa semana, de modo especial, nós vamos examinar o capítulo de número 14 e eu espero que você, de posse da oportunidade de ter assistido o conteúdo que nós já apresentamos sobre a lição da semana passada, referente ao capítulo 12 e o capítulo 13, tenha sido de grande valia e sido muito útil para você, para que você possa ampliar o conhecimento e, sobretudo, a sua percepção sobre aquilo que o Evangelho de Marcos nos traz, para que eu e você possamos aprender, compreender e principalmente colocar em prática na minha e na sua vida. Eu quero convidar você, como já fizemos na semana passada, a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também compartilhar para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo da lição da Escola Sabatina. E se for do seu interesse, deixe um comentário para que posteriormente eu possa também interagir com você e responder as suas perguntas, sugestões ou quem sabe até mesmo as suas críticas, para que nós saibamos como estamos indo na apresentação desse conteúdo que é tão importante e valioso para o crescimento espiritual de cada um de nós. Nessa oportunidade, eu quero apresentar para você uma questão bastante interessante. Eu sou uma pessoa apaixonada pela lição da Escola Sabatina. Eu tenho uma relação muito próxima com a lição. Se a cada dia eu não tiro tempo para estudar a lição, isso me faz falta. E eu espero passar para você também essa paixão, esse desejo, essa cumplicidade, esse carinho pela lição da Escola Sabatina. E eu quero mostrar algo interessante aqui para você. Ao longo do tempo, a minha família teve a iniciativa de começar a colecionar algumas lições da Escola Sabatina. Isso ao longo de anos. E eu acabei pegando também esse costume de ter comigo exemplares importantes da lição da Escola Sabatina. É lógico que não há condições, não há possibilidade de nós guardarmos ou colecionarmos todas as lições, pelo menos não para mim, né? Até por conta da questão física, da questão de espaço. Mas todas aquelas lições que tratam sobre livros ou evangelhos ou cartas, epístolas específicas, ou seja, todas aquelas lições que tratam sobre alguns temas e livros específicos da Bíblia, eu então tomo cuidado de guardar aquele exemplar para que eu possa tê-lo sempre que necessário para uma consulta, para uma releitura e, sobretudo, para que eu possa aprender cada vez mais. Nessa oportunidade, eu quero mostrar para você a lição da Escola Sabatina do ano de 2005. Trato aqui sobre o segundo semestre do ano de 2005. A lição naquele trimestre, vou mostrar aqui para você, também tratava sobre o Evangelho de Marcos. Na ocasião, o título da lição da Escola Sabatina era Jesus aos olhos de Marcos. E naquele ano, 2005, nós tivemos então o privilégio de desbravar esse evangelho e aprender mais sobre aquilo que Marcos nos ensina através da sua visão dentro do ministério de Jesus. É uma curiosidade, uma preciosidade para mim que eu guardo com muito carinho e, logicamente, incentivo você a fazer o mesmo. Você ter uma pequena coleção, quem sabe, de exemplares da lição da Escola Sabatina para que você também tenha a oportunidade não só de estudar, mas sobretudo também, sempre que possível, relembrar aquilo que ali estava, voltar aos conteúdos e, logicamente, ampliar o seu conhecimento, ok? Muito bem, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a lição que trata sobre o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. O título da lição que nós estamos estudando fala sobre levado e julgado. O texto base, ok? O verso para memorizar da lição se encontra em Marcos capítulo 14, no verso de número 36. Nós vamos ler juntos esse texto, mas lembre-se do que eu disse no vídeo anterior.
se faz importante cada vez que você vai ler ou estudar a lição da Escola Sabatina, que você tome o cuidado de ler não somente o verso para memorizar o verso em destaque, mas todos os versos que estão sendo apresentados naquele contexto inicial da lição. Isso vai criar para você um contexto, um panorama geral de todos os assuntos que serão tratados e ao mesmo tempo te levar a uma maior profundidade relacionado ao tema, ok? Então veja, leia sempre todos os textos, incluindo o texto principal da lição. Antes de nós irmos para o texto principal da lição, eu queria aqui externar a minha alegria por aqueles que estão acompanhando este material, esse conteúdo que estamos disponibilizando para você. Eu estive observando, não só nos comentários, mas os acessos e principalmente naqueles que estão se inscrevendo no nosso canal, que temos pessoas tanto de Minas Gerais, Belo Horizonte, cidade de São Francisco, de onde eu falo, ok? De onde eu aqui apresento esse conteúdo para você, mas também pessoas de Bauru, interior de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Muito obrigado pelo seu acesso, muito obrigado pela sua inscrição e eu volto aqui mais uma vez solicitar isso a você, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu compartilhamento e deixe também o seu comentário para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de modo especial. Muito bem, dito isto, vamos então ao contexto da lição que nós estamos estudando. Volto a dizer, o tema ou o título dessa lição é Levado e Julgado e o capítulo que está sendo aqui abordado, em específico, é o capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos, o qual eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura. Neste momento faremos a leitura do capítulo 14, verso de número 36, que é o verso principal da lição. No verso de número 36 do capítulo 14, Marcos vai registrar a seguinte citação. Ele diz assim: E dizia, Abba Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso se encontra em Marcos, capítulo 14, verso 36. E eu introduzo o tema do capítulo 14, trazendo para você a seguinte visão geral sobre aquilo que nós vamos tratar aqui. Então entenda, se o ponto alto do capítulo 13 é a declaração de Jesus sobre sua segunda vinda, vimos isso no estudo anterior, o ponto alto do capítulo 14 é sua declaração de negação pessoal, submissão e entrega para que a vontade de Deus fosse feita. O verso 36, que nós acabamos de ler, sem dúvida alguma revela o contraste entre a divindade de Jesus e sua humanidade. Seu desejo de levar adiante sua obra e missão e seu pedido a Deus para que, se possível pudesse Deus prover outro meio de redimir a humanidade. Ecoando a impactante cena do Monte Moriá, lá do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 22, onde o filho, no contexto, Isaac, é poupado e substituído pelo Cordeiro de Deus, Jesus verifica junto ao Pai a possibilidade de, mais uma vez, prover um substituto. Frente à negativa divina de passar dele o cálice, negando a si mesmo, Marcos, como está registrado em Marcos 8:34, ele caminha então para a cruz. Esse é o contexto geral da lição que nós estamos estudando. Você vai verificar que de forma muito clara no texto do capítulo 14, o ponto principal dele, o ponto alto, vai ser a negação própria de Cristo, aceitando de forma submissa a vontade de Deus para que ele caminhe até a cruz, a fim de que ele possa então entregar a vida, para que eu e você tenhamos de fato então a oportunidade de recebermos o perdão, ok? Dito isto, vamos adiante, porque a lição está repleta de informações extremamente importantes para mim e para você. E eu quero tomar tempo para que nós juntos possamos avançar naquilo que a lição aqui nos apresenta. Quando você vai avançando na lição, o tema seguinte a ser apresentado vai ser a inesquecível unção
que é feita em Jesus, ok? Nós estamos agora tratando sobre o capítulo 14 a partir do verso de número 3, uma vez que ao abordar ou ao introduzir o capítulo 14, Marcos vai ter o cuidado de destacar alguns detalhes e eventos importantes para que você compreenda o cenário completo. Então Marcos vai dizer no capítulo 14, verso 1, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e também o matariam. No verso 2, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Marcos nos dá a introdução de que agora, nesse período, nós vamos tratar sobre eventos que estão relacionados à festa da Páscoa e dos pães asmos. Antes, porém, do início da festa, Marcos vai destacar o momento em que Jesus é ungido em Betânia. Então veja bem, os versos de 1 a 11 do capítulo 14 apresentam ao leitor uma narrativa marcada por eventos significativos e contrastantes. Primeiro ponto, os versos 1 e 2 revelam que os principais sacerdotes e escribas, enquanto deveriam estar preocupados com os preparativos para a celebração da Páscoa, estavam procurando meios de prender e matar o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Você percebe isso de forma muito clara no verso 1 e 2 do capítulo 14. No contexto, é importante destacar o seguinte, essa ação está diretamente relacionada com a atitude de Judas, nós vamos ver isso mais adiante, ok? Em firmar acordo com os líderes judeus para trair e entregar Jesus. Ou seja, a preocupação dos líderes religiosos de Jerusalém está em paralelo, está diretamente relacionada com a ação de Judas, porque os líderes querem a morte de Cristo e Judas vai então buscar entregar Jesus. Um segundo ponto importante que eu preciso tomar a sua atenção nesse momento é o seguinte, em seguida, os versos 3 a 9 mostram Jesus e os discípulos em Betânia, onde Judas, preocupado com os pobres, ignora a mensagem por detrás da unção que é feita a Jesus. Então entenda, o ato de ungir alguém, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, está relacionado a aspectos distintos, mas ao mesmo tempo importantes. Então tome nota. Primeiro lugar, existe uma unção que é a unção ordinária. Ela é aplicada a convidados como uma cortesia. Então, em primeiro lugar, existem vários tipos de unção. E a primeira que se destaca é a unção ordinária, que é feita a um convidado como uma cortesia. A segunda unção é a unção oficial, aquela que profetas, sacerdotes e reis recebiam por ocasião da posse ao ofício. Grave bem isso. Terceiro tipo de unção, unção para o sepultamento. Jesus menciona isso no verso 8 do capítulo 14, e que está relacionada ao embalsamamento de corpos no ato do sepultamento. Nós vamos ver isso mais adiante. E a quarta, ou quarto tipo de unção, é uma unção para cura, com sentido medicinal. Agora entenda, dos 4 aspectos da unção, a unção oficial é a mais significativa e que mais se aplica a essa ocasião, relacionada no capítulo 14, do verso 3 ao verso de número 9, a unção oficial. Por quê? Isso porque a palavra hebraica para unção oficial é a palavra machá, da qual deriva a palavra Machia, ou ungido, ou Messias. Uma vez que Jesus já havia sido ungido como profeta, como está relatado em Lucas capítulo 4, verso 18, podemos inferir que nessa ocasião, de modo simbólico e espiritual, Jesus foi ungido para a morte, mas também como sumo sacerdote e como rei. Isso você pode encontrar de forma muito clara nas referências de Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, e também Apocalipse capítulo 4 e no capítulo 5. Ambas as ocasiões retratam Jesus assumindo ou iniciando
um momento diferente em seu ministério. Então entenda bem, no momento em que Jesus está sendo ungido no banquete que ele participa em Betânia, ele está sendo sim ungido para a morte, mas nós podemos inferir que dessa unção também ecoa a ideia de que posteriormente ele estará sendo recebido como sumo sacerdote e também como rei, tanto destacado em Hebreus como também em Apocalipse, ok? Contudo, a lição ainda vai avançar e vai falar sobre um outro momento de refeição, só que agora vai falar sobre a ceia de Jesus com os discípulos. Uma vez tendo terminado esse momento relacionado ao banquete, onde Jesus é ungido em Betânia, o texto vai apresentar-nos o momento em que Judas começa a preparar as suas ações. O verso de número 10 e número 11 vai falar sobre a ação de Judas em procurar acordo, aliança para entregar Jesus. E o texto vai dizer assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, diz o texto. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Então, entre o momento do banquete em Betânia e a ceia com os discípulos, Judas então prepara esse contexto para que ele pudesse então entregar a Jesus. Falando agora sobre a última ceia de Cristo, a ceia da Páscoa nos dias de Jesus era uma celebração carregada de grande significado para o povo judeu. Isso porque os fazia lembrar do período de escravidão e dos atos de Deus na libertação e subsequente constituição da nação israelita, como está descrito lá no livro de Êxodo, desde o capítulo 12, celebração da Páscoa, e nos capítulos subsequentes. No entanto, Marcos destaca que Jesus deu um novo significado para a celebração da ceia pascal. Sem mencionar o cordeiro e as ervas amargas, lembranças do Egito, Jesus coloca em evidência o pão e o suco de uva, fruto da vide, fazendo referência ao reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o pão agora é símbolo do corpo de Cristo e o suco de uva torna-se símbolo do sangue de Cristo Jesus. O que Jesus está fazendo aqui? Ressignificando os elementos já presentes na ceia da Páscoa. O sangue da nova aliança, conforme Êxodo 24, verso 8 e Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34. Ok? A omissão da figura do Cordeiro Pascal não é sem razão. Você vai notar isso. O texto de Marcos omite a referência ao Cordeiro da Páscoa. Mas isso não acontece sem um propósito. Pelo contrário, na ceia da Páscoa, referente a Êxodo 12, a carne do animal deveria ser comida como parte da refeição. Assim como agora, o pão é repartido e comido na refeição, representando o corpo de Cristo. Já o sangue, na primeira Páscoa, deveria ser usado como sinal da aliança de fé do povo com o Deus libertador. Agora o sangue, suco de uva, representa o sangue de Cristo, derramado na cruz para a salvação de todos aqueles que nele crêem. Então perceba que no contexto da ceia fica em relevo a maneira como Deus ressignifica através de Cristo os símbolos já presentes na ceia da Páscoa, dando a eles novo significado e, sobretudo, atribuindo a cada um deles parte daquilo que Cristo faria na cruz do Calvário ao entregar a vida por mim e por você. Quando vamos adiante ainda, a lição vai falar sobre aquilo que ocorre após a ceia da Páscoa. E nesse contexto em específico, Marcos vai dar destaque aos eventos agora registrados no jardim do Getsêmani. E veja bem, ao terminar a ceia, Jesus e seus discípulos caminham para um lugar reservado no Monte das Oliveiras. Esse lugar, como o próprio nome sugere, era um lagar de azeite. No caminho, o diálogo é marcado pela declaração de Cristo de que seus discípulos iriam abandoná-lo. Imagine o contexto, imagine o cenário. Eles saem de um momento extremamente significativo, solene, que foi a ceia, cantam um hino e caminham para o Monte das Oliveiras
num local específico e determinado, chamado Getsemane. E nesse íntere, ao sair da ceia e caminhar até o jardim, Jesus deixa claro aos seus discípulos que eles o abandonarão. Dentro desse contexto, Marcos então vai destacar alguns pontos importantes, e a lição tratou sobre isso, e eu quero abordar com você. Ao chegar ao local determinado, Jesus gradualmente se afasta, até o momento de ficar sozinho com Deus. A cena parece descrever o desejo de Cristo de ter uma conversa reservada com o Pai, e de fato é isso que vai acontecer. Contudo, o diálogo está permeado, como diz o texto, por pavor e angústia. Isso está registrado no verso de número 33 do capítulo 14. Para que você consiga entender o que estava acontecendo ali e a profundidade dos sentimentos e sobretudo, não só dos sentimentos que Jesus está sentindo, mas principalmente da pressão e da angústia daquele momento em específico. Os eventos seguintes são marcados por 5 pontos importantes dentro da narrativa que cobre esse momento no Getsemane. A saber, em primeiro lugar, o momento da oração. Se nós pudéssemos dividir esse relato referente ao Getsemane, nós poderíamos subdividi-lo em 5 partes, é isso que eu farei agora. E a primeira parte que eu daria destaque é a oração. Marcos deixa claro que o desejo de Cristo, com base no teor de sua oração, era ser poupado daquele momento. E seu pedido está amparado na certeza de que nada é impossível para Deus. Ao contrário do que ocorre na transfiguração, lembra do texto? Não foi ouvida a resposta de Deus, deixando claro a decisão do Senhor. Ainda assim, Marcos deixa claro que Cristo insistiu no pedido mais uma vez. Isso está registrado no verso de número 39. Então entenda, Jesus procura a Deus em oração. E ao procurá-lo, Jesus expõe ao Senhor o seu desejo. Qual é? Que Deus passe dele o cálice. Mas esse pedido, como você bem sabe, não é ouvido. Ou melhor, não é respondido da maneira como Jesus assim desejava. Ainda assim, Jesus insiste, mais uma vez, orando e repetindo as mesmas palavras. A referência ao cálice, nesse contexto, ecoa a conversa de Jesus com os irmãos Tiago e João. Lembra disso? Lá em Marcos capítulo 10, verso 38 a 40. E a exortação à prática da oração indica que aquele momento requeria maior e mais intensa comunhão com Deus. Então entenda, o primeiro ponto importante desse relato do Getsemane, ou desse contexto, momentos finais de Jesus no Getsemane, é destacado por esse momento de oração e de conversa, de diálogo entre Cristo e o Pai. O segundo ponto importante que eu destacaria ainda dentro desse contexto é a submissão. O pedido de Cristo, embora real e sincero, estava amparado em suas palavras aos discípulos em Marcos capítulo 8, verso 34, quando os ensina sobre a negação pessoal. Embora seu desejo fosse ser poupado da morte, sua missão o fazia aceitar a vontade de Deus. Então entenda, Jesus sabia que Deus tinha poder para fazer o que fosse necessário. Mas ele entendia também que, como ele havia ensinado aos discípulos que aquele que deseja seguir o Evangelho deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ele aqui teria que fazer o mesmo. Embora seu desejo não era passar por aquele momento de angústia, ele entende que, de forma submissa e obediente, ele precisa então caminhar até a cruz. O terceiro ponto que eu destacaria nesse cenário é a repreensão que Jesus apresenta. No caminho, Cristo havia questionado a firmeza da decisão de Pedro em permanecer com ele até a morte. Agora, o mesmo Pedro é advertido por não conseguir se manter em oração e vigília com Cristo Jesus. Isso registra-se no verso de número 37. Veja, Jesus está repreendendo Pedro, não somente porque ele havia dito que iria com Jesus até a morte, momentos antes, isso no capítulo 13. Jesus está repreendendo porque, feito aquela declaração, Pedro não tem condições, não se mostra disposto e forte o suficiente para permanecer com Jesus em oração.
Quarto ponto dentro desse contexto, a constatação. Embora o texto não deixe claro se a declaração do verso 38 se refere a Cristo, aos discípulos ou a ambos, temos a constatação de que, no contraste entre o espírito e a carne, o primeiro estava pronto para a cruz, mas a carne, o corpo ou a natureza humana não estava forte o suficiente para enfrentar aquele momento. Assim, a declaração vigiai e orai para que não entreis em tentação, verso 38a, liga a declaração de Cristo no Getsemane à oração do Pai Nosso, registrada lá em Mateus capítulo 6, verso 13. Isso porque a palavra grega pairasmon, traduzido como tentação, é a mesma utilizada em ambos os textos. Em outras palavras, a mesma palavra utilizada para descrever a tentação lá na oração do Pai Nosso, quando é pedido não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, é a mesma palavra que Jesus usa aqui no Getsemane para expressar a sua repreensão, a sua observação aos discípulos para que eles pudessem vigiar e orar para que então não viessem cair em alguma tentação. Por último, eu destacaria o quinto ponto, o cumprimento da profecia. Por fim, aquilo que Cristo por vezes predisse ocorreu. Jesus estava para ser entregue aos líderes e sacerdotes a fim de ser preso, julgado, morto e ressuscitar depois de 3 dias, conforme aquilo que ele havia anteriormente predito em Marcos capítulo 8, no verso de número 31. Ou seja, dentro daquele contexto ou do relato de Jesus no Getsemane, nós podemos abordar todos esses pontos importantes e aplicá-los a nós mesmos, a fim de aprender algo importante sobre esse momento extremamente angustiante que Jesus atravessou em favor de mim e em favor de você. A lição vai ainda adiante e vai falar sobre deixando tudo para fugir de Jesus. Os versos 43 a 52 do capítulo 14 descreve o momento em que Judas reaparece na narrativa para entregar Jesus. O texto é bastante frio e sem explicações claras do motivo que levou Judas à traição. No entanto, é importante notar que o momento da prisão de Jesus apresenta 2 sequências de eventos paralelos. Vamos à primeira delas. Primeiro, a estratégia humana de prender, julgar e matar Jesus, motivada pelos desejos dos líderes religiosos e por Judas. Essa é a primeira questão que se destaca, ou o primeiro evento paralelo. O segundo paralelo a isso está na seguinte situação: o imperativo da vontade de Deus. Veja, Marcos capítulo 14, verso 21, momento em que todos estão ainda na ceia, Jesus deixa claro que o Filho do Homem vai como está escrito. Isso deixa claro que, embora as estratégias e instrumentos humanos estivessem em operação, sob a direção do inimigo de Deus, o Senhor se manteve no controle de tudo. Pois, apesar da participação humana, o objetivo principal estava sendo levado adiante pelo próprio Deus, conforme Marcos capítulo 14, verso 49. Em outras palavras, o texto está dizendo para mim e para você o seguinte: Judas, bem como os líderes religiosos, estavam preparando uma forma de prender, julgar e matar Jesus. Essas seriam as ações humanas nesse momento em que Jesus foi preso. Contudo, Deus se mostra presente e sob o controle de tudo, porque tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus já havia predito de forma antecipada e anteriormente. Ok? Por fim, Marcos vai retratar a imagem de um jovem que foge deixando para trás a única coisa que trazia consigo. Este relato, essa imagem, é o retrato da atitude dos discípulos, uma vez que todos, sem exceção, deixaram tudo ao se afastarem de Jesus. É como se Marcos estivesse terminando aquele momento ali relacionado ao ponto em que os discípulos abandonam Jesus ou fogem da presença de Jesus ao ser preso, ele estivesse usando aquela imagem daquele jovem fugindo nu para representar
figurativamente, de forma simbólica, a ação dos discípulos, que deixaram tudo para trás, ou seja, deixaram Jesus e fugiram sem permanecer ao lado de Cristo Jesus. A lição ainda vai adiante e vai nos apontar o interrogatório de Jesus e também de Pedro, que é um detalhe importante para você se atentar dentro desse contexto. A lição ainda vai agora adiante e vai tratar sobre o interrogatório de Jesus, barra o interrogatório também de Pedro. Os versos 53 a 72 de Marcos 14 relata o interrogatório de Jesus perante o Sinédrio, o conselho dos judeus formado por 71 membros. Ali, segundo a lei de Moisés, o réu acusado deveria ser submetido a interrogatório perante, no mínimo, 2 testemunhas. 2 pontos se destacam então nessa cena apresentada por Marcos. Primeiro ponto, o interrogatório de Jesus. Várias testemunhas de acusação se apresentam, mas todas são falsas. Jesus precisa de pelo menos 2 testemunhas de defesa, conforme Deuteronômio capítulo 17, verso 6 e capítulo 19, verso 15 e 19. Embora Marcos não destaque uma testemunha, ainda que Marcos não destaque, uma testemunha, ainda que silenciosa, acompanhava o interrogatório. Esse é João. Nós vamos saber disso nos outros evangelhos. A segunda testemunha é Pedro. Temendo, não entrou. Permaneceu, diz o texto, do lado de fora. Ao ser interrogado, Jesus confessou, ele não negou. E ele termina essa descrição dessa audiência com Cristo dizendo o seguinte: Jesus termina a sua fala confirmando a profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, quando ele vai deixar claro diante daqueles que o interrogam o seguinte. Ele diz, no verso 62 do capítulo 14, Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Jesus não negou, ele confirmou e, mais do que isso, profetizou. Contudo, a segunda cena é o interrogatório de Pedro. Nesse contexto, 3 testemunhas de acusação se apresentam e todas são verdadeiras, conforme Deuteronômio capítulo 17 que dissemos anteriormente. Enquanto lá no interrogatório de Jesus havia necessidade de testemunhas para acusar Cristo e não foram encontrados, no interrogatório de Pedro, 3 pessoas vieram até ele e as 3 pessoas disseram a verdade. Mas ainda há outros elementos. Pedro deveria ser a segunda testemunha de defesa dentro da sala de interrogatório onde estava Jesus, mas ele permaneceu do lado de fora. Ao ser interrogado, ao contrário de Jesus, Pedro negou e terminou a sua fala confirmando a profecia de Jesus, dita em Marcos capítulo 14, no verso de número 30. Percebe o contraste? Na mesma cena, enquanto Jesus está sendo interrogado pelos líderes religiosos no Sinédrio, Pedro está no pátio, também sendo interrogado, contudo, com atitudes completamente contrárias àquilo ou aquelas que Jesus teve no seu momento de interrogatório. Por fim, Marcos destaca o contraste ou a ironia entre o que ocorreu com Jesus e o que ocorreu com Pedro. Isso porque, por ter mentido, era Pedro que deveria ter sido cuspido no rosto, esbofeteado e agredido, ao passo que o inocente sofreu o que o culpado deveria sofrer. Talvez, por ter presenciado e compreendido sua dura realidade, tenha Pedro caído em si e desatado, diz o texto, em choro, conforme o verso 72 destaca para mim e para você. Então note, o capítulo 14 traz para mim e para você uma visão geral de tudo aquilo que aconteceu, desde o início da celebração ou do início do preparo para a celebração da Páscoa até o momento em que Cristo foi levado perante o Sinédrio e foi interrogado, ok? Diante desse quadro completo, nós tiramos do texto aquilo que Marcos nos apresenta como lições extremamente importantes.
Logo, eu quero destacar 2 pontos importantes com você. Primeiro, se nos capítulos 11 a 13 o cenário, o contexto foi o templo, no capítulo 14 o cenário, o contexto é a celebração da Páscoa, outra cerimônia extremamente importante e outra festa significativa do povo judeu. Contudo, agora a celebração não somente relembra o que Deus fez pelo povo no passado, mas sim o que ele está fazendo no presente e o que ele fará também no futuro, conforme Marcos capítulo 14, verso 62. Segundo ponto em destaque, note como o capítulo 14, com as cenas do banquete em Betânia e a ceia junto aos discípulos, lembram as palavras de Davi no Salmo 23. Esse é um detalhe bastante interessante e eu queria chamar a sua atenção para isso. Se colocarmos em paralelo os eventos descritos no capítulo 14 de Marcos, se assemelham às palavras do Salmo. Isso porque, tanto em Betânia como na ceia da Páscoa, Jesus se assenta à mesa com seus adversários, conforme o Salmo 23, verso 5a. Em Betânia, Jesus é ungido, no Salmo 23, verso 5b, da mesma maneira. No Getsemane, Jesus faz referência ao cálice. No Salmo, Davi, Salmo 23, verso 5c, também faz referência ao cálice. Ao mesmo tempo em que é neste mesmo local que, angustiado e triste, Jesus reconhece que o Senhor é o seu pastor, que refrigera a sua alma e o guia pelo vale da sombra da morte, sem que ele tema mal algum, porque Deus está com ele. Assim como também no Salmo 23, Davi, no verso 1 a 4, destaca a ação de Deus presente, permanente e livrando ele sempre do contexto da sombra e da morte. Perceba, o capítulo 23 do Salmo, bem como o capítulo 14, que descreve o momento da ceia e o Getsemane, eles estão praticamente em paralelo, porque aquilo que Davi diz no Salmo 23, basicamente, de forma ilustrativa e simbólica, também acontece com Cristo nesse contexto de ceia e também no contexto do Getsemane. Logo, quero então apresentar a você uma aplicação de tudo aquilo que nós estudamos, de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que nós podemos extrair e aprender desse capítulo 14, contido na lição dessa semana. Então a aplicação seria a seguinte: o último verso do capítulo 14 marca um dos momentos mais dramáticos da narrativa da audiência de Jesus junto ao Sinédrio. Isso porque destaca a atitude de Pedro no momento que reconhece o seu erro e sua condição. Do mesmo modo como ocorreu com o filho pródigo em Lucas 15:17, Pedro cai em si, diz o texto. Embora abertamente estivesse negando a Jesus, ninguém mais além dele mesmo pôde associar suas palavras ao canto do galo. Contudo, ao associar sua fala com o canto da ave, compreendeu quem Jesus é, em contraste com quem ele era, e o que tinha acabado de fazer. Enquanto Jesus foi interrogado e sustentou a verdade, Pedro foi interrogado e negou a verdade. No entanto, foi também o reconhecimento de quem é Jesus e a compreensão de sua própria condição que levou Pedro a não seguir o caminho de Judas, mas sim crer no perdão e na restauração oferecida pelo Salvador. Do mesmo modo, nós também temos a oportunidade de reconhecer nossa condição, o nosso erro e sermos restaurados, perdoados por Cristo Jesus. Se pudéssemos tirar do capítulo 14 uma aplicação útil e uma necessidade que eu e você temos, seria essa cena do verso 72, onde Pedro compreende o seu erro, compreende quem é Jesus, o que ele havia feito, o que estava fazendo e o que pode ainda fazer por mim e por você. Independente dos erros, independente das falhas, independente das negativas e até mesmo do abandono que eu e você podemos ter em relação a Cristo, podemos enxergar em Jesus aquele que nos recebe de volta, nos acolhe, nos perdoa e nos restaura.
Que a palavra de Deus estudada nessa semana seja para você um refrigério. E se porventura você esteja passando por situações semelhantes a essas que foram aqui apresentadas, em especial relacionada à atitude dos discípulos e também de Pedro, que você também possa receber o perdão, a graça e a restauração. Eu termino esse comentário convidando você mais uma vez a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e deixar também um comentário para que nós possamos saber de onde você está assistindo este conteúdo, o que você está achando dele, o que ele tem trazido de bom para você e principalmente o que nós podemos melhorar. Eu espero você na próxima semana, onde juntos, mais uma vez, examinaremos a lição da Escola Sabatina para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus e podermos colocar isso em prática em nossa vida. Que Deus o abençoe de forma especial e que Ele possa fazer em você e por você aquilo que nós não podemos fazer. Deus o abençoe e até o próximo encontro.